Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Josué 14. Quero também deixar saudação aqui aos irmãos que estão nos visitando, aos pastores que nos visitam, missionários, homens e mulheres de Deus que aqui estão. Que Deus os abençoe rica e poderosamente no nome de Jesus. Glória a Deus. Estou vendo ali o meu querido amigo, meu irmão, José Bento, de Jesus. Quanto tempo trabalhamos juntos na Flash Me Royal. A Flash Me Royal foi, mas nós ficamos, né? Oh, glória! Glória a Deus por isso. Oh, aleluia! Quem achou diz amém. Então vamos ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será a tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou forte como no dia em que Moisés me enviou, a qual a minha força então era, tal agora é também a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor me disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Ou seja, Hebrom não era dele ainda, mas a herança já lhe pertencia. Ele não estava literalmente com Hebrom sob seu controle, sob teu cuidado, mas contudo, Hebrom já lhe pertencia em herança segundo a palavra do Senhor. Aleluia! Porquanto Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Irmãos, o texto que nós lemos narra a história da conquista de um homem, do posicionamento de um homem de Deus. Deus semeou no coração desse homem uma fé tão poderosa que nos impacta ainda hoje. Eu falo de Calebe, filho de Jefoné, um homem de Deus, um homem valente, um homem que, através da sua vida, da sua fala, do seu discurso, revela um pouco do seu caráter, revela um pouco sobre a sua fé, sobre a sua comunhão com Deus e sobre a seriedade que ele levou a palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e achamos que é algo comum. Cada dia que eu estou na presença de Deus, cada palavra que é revelada na minha vida é uma maneira de me fortalecer e de mudar a minha vida, mudar o meu status como pessoa, como servo de Deus. A palavra de Deus não é algo comum. O Evangelho de Cristo não é algo comum, mas é a solução para a vida daquele que busca uma solução. O Evangelho é a arma mais poderosa na vida de um filho de Deus,
O Evangelho é a maior notícia que alguém poderia receber. E dentro desta boa nova do Evangelho, existem ferramentas poderosas que fortalecem os servos de Deus. Por isso que nós não podemos ficar sem ler Bíblia, nós não podemos ficar sem estudar a Bíblia, nós não podemos ficar sem orar, sem jejuar e sem buscar a presença de Deus. Porque é exatamente dentro desse contexto que Deus vai falar conosco, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E esse homem Caleb nos demonstra uma fé poderosa, uma fé tremenda. Para que os irmãos entendam o contexto, o pano de fundo, este homem foi um dos 12 que foi espiar a terra. Quando Moisés separa 12 líderes e manda para Canaã para espiá-la, para ver os pontos fracos. Muito embora era uma terra já entregue a Deus para eles, muito embora já era por herança deles, mas a nossa parte no desenvolvimento do milagre de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que para Deus fazer um milagre, eu tenho que ajudar Deus? Não, não é isso. O milagre já está garantido na tua vida, mas a nossa parte Deus não vai fazer. O milagre tem duas partes, dois módulos do milagre. A palavra liberada, a profecia liberada por Deus e o meu posicionamento para que essa profecia cresça, germina, cresça e dê frutos. Nenhum milagre de Deus é diferente desta ação divina. Foi Deus que estabeleceu essa forma para operar milagre. E eu provo na Bíblia para os irmãos, por exemplo, quando nós vamos estudar a história de Bartimeu, nós vamos entender que o seu filho era cego, não nasceu cego, mas estava cego. E quando ele ouve o barulho da multidão que acompanhava Jesus, ele começa a clamar, ele começa a gritar, ele começa a fazer o que ele podia fazer. Ele não podia correr, ele não podia fazer outra coisa, mas o que ele podia fazer, ele fez, que era clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus para, olha para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: eu quero tornar a ver. E Jesus operou o milagre. A parte de Jesus, o milagre de Jesus foi curar ele, mas a parte dele foi clamar por Jesus que cura. Aleluia. Então Caleb entendeu esse mistério. Ele foi espiar a terra, e a terra que ele espiou, Cades Barneia, aquela região de Hebron, uma região montanhosa, onde havia os anaquins, que eram os gigantes que habitavam a terra. 3 gigantes habitavam ali, os descendentes de Anak, habitavam naquela cidade em Hebron e na circunvizinhança ali, nas cercanias de Hebron. E ele espiou aquela terra, e quando ele vem para trazer o relatório a Moisés, ele vem com um relatório positivo. Ele viu gigante, ele viu cidade fortificada, ele viu exército, mas os olhos dele, o coração dele, conforme ele mesmo diz: eu falei conforme senti no meu coração. Esse negócio de fé brota do coração do homem. Ainda que a circunstância seja uma, ainda que a circunstância pareça de derrota, o coração está inundado com fé. Então o relatório dele parecia loucura, porque havia gigantes, havia uma terra fortificada, mas a fé estava pautada no general de guerra, que é o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Então ele disse: se o Senhor quiser nos dar essa terra, Ele nos dará. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Então Moisés olha para ele: já que a tua palavra foi assim, você vai herdar essa terra. Então se passa 45 anos. Muitos já haviam conquistado o seu lugar, outros já haviam morrido, mas ele ainda continuava fiel. Ele ainda continuava, ele dizia assim, ele era teimoso. E tem coisa que o crente tem que ser: é insistente, persistente, resiliente, porque ele lutou várias batalhas, mas ainda não havia conquistado nada, ainda não havia conquistado a sua posse, a sua herança, mas ele dizia assim no seu coração: eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, eu não vou me entregar, eu não vou morrer enquanto Deus não entregar aquilo que Ele me prometeu. Oh, aleluia. Tem gente querendo ir embora, tem gente querendo abandonar o Evangelho, tem gente querendo abandonar Jesus. Ei,
espera mais um pouco, espera mais um tempo, continua lutando, porque há uma promessa de Deus sobre a tua vida, e Deus não fica devendo nada para ninguém. O que há de vir virá, e não tardará. A bênção, a glória, a unção, a virtude, o manto de mistério descerá sobre a tua vida, e o milagre de Deus virá sobre ti. Alô, quem crê nisso, levanta a mão e adora o Senhor. Pastor, mas o tempo está passando, e daí? Continua lutando. Pastor, o tempo está passando, e daí? Continua afiando a espada. Pastor, o tempo está passando, e daí? Continua o teu treinamento, porque Deus vai liberar a palavra sobre a tua vida. Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre aspectos de uma fé poderosa. Aspectos de uma fé poderosa. A fé de Caleb. 45, uma coisa é a gente com 20, com 30, com 40. A outra coisa é com 50, 60, 70, 80. E olha que eu nem cheguei lá ainda. Mas eu sei o que eu estou dizendo. E ele com 85, ele dizia assim: a minha força não diminuiu, a minha força continua a mesma. Eu ainda não a minha fé não arrefeceu, pelo contrário, ela foi fortalecida por aquilo que eu vi Deus fazer, e Deus entregar, e Deus operar. Ei, entenda uma coisa, esse negócio de promessa de Deus não está ligado com a tua idade. O tempo pode passar, porque para Deus não tem velho. Para Deus não tem gente velha, porque a promessa se renova a cada manhã na tua vida. O que vai determinar a tua idade espiritual, aleluia, é o tamanho da tua fé na presença de Deus. A fé é a ferramenta mais poderosa à disposição dos servos de Deus. Bomba atômica é poderosa, mas a arma mais poderosa do universo atende pelo nome de fé, aleluia. Porque o próprio Jesus disse que a fé move montanhas. Que se você tiver uma fé pequenina, você vai pedir para o monte, sai daí e vai lá para o meio do mar, aleluia. Isso tem a ver, amados, com mexer com a camada geológica. Evidentemente que Jesus estava falando isso de uma forma figurada. Jesus estava falando isso para expressar o poder da fé. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se a tua fé for pequena, só um pouquinho, você vai viver coisas sobrenaturais na tua vida, aleluia. Oh glória, a fé é a maior ferramenta que nós temos. Podemos observá-la na vida de Caleb. O tempo não invalidou, o calor das palavras não a esfriou, a incredulidade de pessoas relevantes que estavam ao lado dele não dominou. Caleb tinha por aliado em sua vida, aleluia, sua fé. Por isso foi cercado com a conquista. Ei, nós nunca vamos encontrar alguém com uma fé poderosa cercado de derrota. Como assim, pastor? Vou repetir. Ninguém que tem uma fé poderosa vive na derrota. Pastor, o senhor está dizendo isso é muito sério, é verdade. Pastor, então por que os apóstolos entregaram a sua vida? Os crentes do primeiro século foram para o Coliseu e entregaram a sua vida. Esse é o maior exemplo de vitória do crente, porque a sua cidade no céu tem mais valor do que a vida aqui na terra. Aleluia! O sangue de Jesus em sua vida tem muito mais poder e valor do que qualquer coisa nesta vida. O valor das coisas celestiais e espirituais vão muito além do que as coisas materiais que nós vivemos. Aleluia! Quando eu ouço testemunhos de missionários na China, na Coreia do Norte, na Rússia, no Afeganistão e na Síria, o meu coração se enche.
Porque eles estão ali, quando eles começam a contar a perseguição, os maus tratos que sofrem, e nós dizemos assim para eles: nós vamos orar mais por vocês. Eles dizem: não ora por nós não, ora pelo Brasil, olha pelos crentes do Brasil, que estão vivendo uma mornidão, um esquecimento, estão cochilando na presença de Deus. Aqui a gente está bem, porque a perseguição vem, Deus tem nos guardado, Deus tem transladado o crente de um lado para o outro, de uma caverna para outra, mas lá no Brasil, a chama precisa ser cheia, tem lenha, é verdade, tem condições, é verdade, tem chama, é verdade, mas nós temos que incendiar a nossa alma, a nossa vida com essa fé poderosa, aleluia. A fé foi o alicerce onde Caleb edificou os seus projetos. Caleb disse: tem gigante aqui, coisa ruim, hein? Que herança ruim é essa? Tem gigante na terra. Que herança é ruim essa que Deus me deu, que Deus me mandou? Tem gigante, tem guerreiro, tem exército. Ele não disse, ele não reclamou, ele disse: se o Senhor falou que é meu, já é meu, vou conquistar. Tem gente reclamando do casamento que tem. Ei, manda o gigante embora do teu casamento e começa a viver as promessas que Deus te deu. Tem gente reclamando do filho, manda os filhos embora, manda os gigantes embora da vida dos seus filhos e começa a viver a promessa que Deus tem para a tua vida. Tem gente reclamando: o meu ministério acabou, sucumbiu. Manda o gigante embora da tua herdade, porque aquele lugar foi Deus que te colocou para viver o sobrenatural. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. Caleb vivia exatamente isso. O gigante está morando na minha casa, mas eu vou desapossar. O gigante está morando na minha terra, mas eu vou desapossar. O gigante está plantando uma vinha na terra que é minha, mas a vinha que ele está plantando, sou eu que vou provar. Aleluia! Xandarabacandarabacé. Levanta a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Eu profetizo que todo gigante, seja ele emocional, seja ele material, físico, seja ele sentimental, espiritual, que se apossou daquilo que Deus te deu, nessa noite, por essa palavra profética, o Senhor está derrubando, o Senhor está desapossando. Na tua mão está a espada do Espírito Santo, que vai derrubar gigante. A autoridade do céu está em tuas mãos para mandar embora tudo aquilo que está na herdade que Deus te deu. Receba isso em nome de Jesus. Mas o gigante é grande, e daí maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pastor, mas a mulher já foi embora de casa, e daí? Deus tem um anzol para buscar, aleluia, e trazer novamente. Use a tua fé. Caleb podia dizer assim: mas já passou muito tempo, eu já estou cansado. Ele disse: não, o tempo passou, mas a minha fé continua a mesma. A minha força continua a mesma. Eu acho interessante alguns crentes, quando chega na igreja, chega com tudo. Chega quebrando tudo. E mostra tudo, e mostra credencial, e mostra carta de recomendação, e mostra isso, e mostra aquilo. Entra em vários ministérios, passa 3 meses, desaparecem. Parece chama em capim gordura, já viu? Começa com tudo, mas aí o tempo vai passando, ele vai se enfraquecendo, ele vai se entristecendo, ele vai sentindo dor. Ah, mas estão me perseguindo. E a promessa de Deus na tua vida fica onde? E a convicção que Deus colocou no teu coração, onde está?
aquela convicção que chegou com tudo, aquela convicção que chegou com disponibilidade? Onde está aquele discurso que você tinha quando chegou? Discurso que era alguém que queria viver algo novo, que queria viver algo na presença de Deus. Ei, a promessa ainda está de pé, a promessa de Deus não perdeu a validade. Entenda isso, a promessa de Deus não perde a validade na vida daquele que crê. O tempo pode passar, as estações podem mudar, mas a fé continua intacta no Deus vivo e todo-poderoso. Vamos então analisar um pouco essa fé poderosa de Josué e Caleb. Em primeiro lugar, essa fé poderosa, ela ativa a nossa memória. Olha o que diz o verso 6, abre a tua Bíblia, se você puder, fique com ela aberta. Em Josué 14, olha o que diz o verso 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Gilgal era o quartel-general do povo de Deus. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Não falou para qualquer um não, falou com o homem de Deus, deu na boca do homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu. Sabe o que essa fé poderosa faz? Ela ativa a nossa memória. Você já se esqueceu da promessa que Deus fez na tua vida? Por causa da luta, por causa do tempo, por causa da provação. Mas uma fé poderosa nos ajuda a manter a nossa memória ativada. Eu vou fazer uma pergunta introspectiva para você, não precisa responder, mas responda para si. Quem era você antes de encontrar o Senhor Jesus? Onde você estava antes do encontro com Cristo? Como era a tua vida antes de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Quem era você? Você lembra do teu nome? Tem gente que nem nome tinha, era chamado por apelido. Porque Satanás é mestre em fazer isso, deturpar o caráter e a característica da pessoa. E as pessoas trazem, por isso que eu não gosto de chamar ninguém por apelido. Eu gosto de chamar pelo nome. Porque o nome tem um significado poderoso. Aleluia. E quando o teu nome veio sobre a tua vida, eu quero acreditar que quando você recebeu aquele nome, Deus começou a trabalhar na tua vida por meio daquele nome, para que através do teu nome as coisas mudassem na tua família e na tua vida. Isso é profético para nós. Aleluia. Então, o inimigo ele tem prazer de deturpar. Quem sabe você não lembra da profecia sobre a tua vida. Quem sabe você não se lembra mais o que Deus prometeu a teu respeito e falou a teu respeito. Mas eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Quando você entregou a tua vida para Jesus, Jesus olhou para você e te fez uma promessa. Fez várias na verdade, mas eu quero te lembrar de uma. Quando lá em Mateus 28:20, ele vai ser assunto ao céu, ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Primeiro lugar, quem acredita em Deus, quem recebe Jesus, nunca anda sozinho. E Davi corrobora essa ideia no Salmo 91, ou melhor, no Salmo 23. Nos Salmos também corrobora essa ideia, quando ele diz lá no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, quem anda em luz não anda em trevas, quem está na luz tem claridade, observa, enxerga, aleluia. Deus sempre vai te mostrar o que está oculto se você estiver com Ele. Segundo lugar, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É para a tua vida isso, meu irmão.
Jesus, ele diz assim: em meu nome expulsarão demônios, pisarão serpentes e escorpiões, e se alguém for atingido por algo mortífero, não lhe causará dano algum, porque eu estou com vocês. Aleluia! E ele diz algo mais: e estes sinais seguirão a quem? Esses sinais vão seguir a quem? Esses sinais, me ajuda, igreja, a pregar. Esses sinais seguirão aos que crerem. Aleluia! Quem crê que vai viver grandes coisas na presença de Deus? O Senhor me trouxe aqui para ativar a tua memória. Para ativar a tua memória. Lembra daquilo que Deus já profetizou na tua vida. A promessa de Deus não cai no chão. A palavra de Deus não cai no chão. A palavra profética de Deus não cai no chão na tua vida. Você viverá o que Deus declarou sobre a tua vida. Aleluia! Começa a ativar a tua memória. Curva um pouco a tua cabeça, fecha os olhos. Ativa a memória aí. Ativa a memória aí, meu irmão. O que Deus já te prometeu. Lembra aí. Lembra aí. Aleluia. Lembrou? Olha para cá. Infelizmente há muita gente sofrendo com amnésia. Tem gente que diz assim que perdão é esquecer. Não. Perdão é lembrar e aquilo não te ferir mais. Esquecer é amnésia. Amnésia é o que muita gente está sofrendo. Amnésia espiritual. Por causa da incredulidade, da frieza. Esqueceram das promessas de Deus. A sua memória sofreu um apagão no tocante ao que Deus lhe prometeu. Irmãos, eu me lembro, eu tinha 5 anos de idade. 1982, na cidade de Itatiba, bairro Tapera Grande. O nome do sítio era Sítio Cláudia. Nós morávamos lá. E lá o meu pai trabalhava com pecuária, ajudava lá. E eu me lembro, minha mãe orando na cozinha de casa, lavando a louça do almoço. Eu lembro até o que foi o almoço daquele dia. Foi macarrão com carne moída, ou como alguns preferem falar popularmente, macarrão com boi ralado. E nós havíamos almoçado já, e era por volta de 12:30, 1h. E ela estava orando: Senhor, eu quero ir para a igreja hoje. Senhor, eu quero ir para a igreja hoje. Mas entenda que nesta época, naquela época, os ônibus de intercidades, intermunicipais, muitos deles eram 3 vezes só no dia, de manhã, ao meio-dia e à noite, por volta das 18 horas, depois não tinha mais nada. E nós congregávamos aqui na primeira igreja evangélica batista de Jundiaí, ali na Dr. Torres Neves 430. E a minha mãe falou: nós não temos condições de ir lá, mas Senhor, ouve a minha oração, prepara algo aqui. Se tem uma igreja aqui no meio do nada, no meio desse lugar, prepara alguém. Ela ora e fica orando, eu me lembro disso muito claramente. E quando foi por volta das 15 horas, uma Kombi para no portão do sítio, aleluia. E aparece lá um moço, um evangelista, e ele bate palma. Então a minha mãe sai, eu saio atrás. A minha irmã Beatriz era um pouco menor, e ela sai correndo junto. Sabe como que é a criança? Quer atender a visita primeiro que os pais. Então quando a minha mãe chega no portão, aquele jovem disse assim, aquilo parecia música aos ouvidos dela. Ele diz assim: ei, vocês querem ir na igreja hoje? Deus não se esquece dos céus. Não se esqueça da promessa de Deus na tua vida, porque Deus não se esquece de você, meu irmão. Aleluia. E aquele moço disse assim, irmã Natiele, ele disse assim: olha, nós vamos voltar aqui com a Kombi e nós vamos buscar vocês. 5:30 nós estaremos aqui. Irmã Patrícia Bichara de Jesus, foi assim que aconteceu lá naquele lugar. Aleluia. E quando deu o horário, a Kombi para.
E nós entramos, gente, eu me lembro, criança lembra. Não deixe de pregar para criança. Às vezes você acha que criança não está valorizando, não tá ligado. Criança está brincando ali, mas está ligado em tudo que você está falando. Em tudo. Até o que você critica o teu pastor dentro da tua casa, ela ouve. E são valores que nós passamos. E quando nós vamos ali, eu me lembro daquela Kombi cheia de gente, cheia de criança. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito correta e muito séria com as coisas de Deus. E ela dizia assim, pegou a nossa melhor roupa, que era aquela roupa de Natal, que hoje não, gente. Hoje você vai lá na Shopee, vai lá não sei na onde, no mercado não sei o quê, e compra a roupa que você quiser, do jeito que você quer, e tem gente que reclama ainda. Mas naquela época não, era uma roupa no Natal, e só. Então a roupa tinha que durar o ano todo, até o outro Natal. O sapato, o calçado também era assim. Talvez você não viveu essa fase, mas eu vivi. Eu sei o que eu estou dizendo. Então ela nos arrumou com a melhor roupa e fomos para a igreja. E quando eu chego naquela igreja, eu estou falando de uma criança de 5 anos de idade, no ano de 1982, na cidade de Itatiba. Quando eu entro naquela igreja, era um salão com alguns bancos de madeira. O piso era verde, mas não era verde porque era ardósia, não. Era aquele verde de cimento queimado, misturado com aquela cor. E quando nós entramos ali, eu vi um monte de mulher ajoelhada num canto orando. Uma oração fervorosa, poderosa, tremenda. Eu vi alguns jovens separados num canto, também orando e falando em mistérios. Eu falei, eu conheço isso aqui. Eu já vi isso aqui em algum lugar. Lá na igreja que eu vou, tem isso aqui também. E eu me lembro de ver pessoas com chinelo, havaiana, calçado nos pés. Um lugar simples, um lugar de simplicidade. Mas Deus não se esquece dos seus. Não é o lugar que atrai a presença de Deus, mas é o coração quebrantado e contrito que atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus não são luzes. É bom ter tudo isso. É bom ter um sistema de tecnologia bom, é importante isso. Mas o que atrai a presença de Deus não é isso. O que atrai a presença de Deus é um coração quebrantado na presença dEle, se derramando. Eu estou sentindo a presença e o mover. E de repente o pastor sobe para pregar, era um baiano. Era uma campanha que estava tendo naquela igreja. E aquele pastor começa a pregar. Eu me lembro de detalhes. O terno dele era bege, da cor da camisa, da parte de cima da camisa do sua, irmão. Levanta a mão para todo mundo saber. O terno era da cor bege. Era um homem negro, cabelo black power. Simples, um baiano, um homem de Deus, fervoroso. Em determinado momento ele olha para minha mãe e pergunta, quem é esse menino aí? É meu filho. Pois bem, traga ele aqui. Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a profetizar. Ele começou a profetizar. Ele começou a profetizar na vida de um menino que não era para ter nascido, na vida de um menino que não era para estar em cima de púlpito, na vida de um menino simples, fadado a uma vida de simplicidade. Mas ele começou a profetizar e eu comecei a estremecer, aleluia. Ele diz, está vendo, mãe, esse menino? A voz dele vai chegar nos 4 cantos desse país. A voz dele vai chegar, aleluia. E pessoas serão impactadas pelo poder da palavra. Eu estou aqui vivendo a palavra. Aleluia. Vai ser assim na tua vida. Qual era a minha idade? 5, hoje eu estou com 50, estou vivendo a promessa de Deus, porque a promessa, o tempo passa, mas ela continua nova, fresca para a glória de Deus.
A fé poderosa ativa a nossa memória. Caleb não esqueceu do que Deus lhe prometeu. Quem sabe você já esqueceu, mas eu vim aqui para te lembrar. Deus tem uma promessa na tua vida. Já começa a enumerar. Oh, aleluia. Isso me faz lembrar daquele hino da harpa cristã. Conta a bênção, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez na tua vida. Você já parou para enumerar? Onde estava você e aonde Deus te colocou hoje? Ative a tua memória. Abra a Bíblia, Números 14. Está aí caindo pelas tabelas, quando Deus tem uma promessa de vitória na tua vida. Está aí choramingando, quando Deus tem uma promessa de vitória na tua vida. Quando Deus falou que Ele te escolheu do ventre da tua mãe, você achou que Deus errou? Não, Ele escolheu, está escolhido. Começa a andar dentro da promessa de Deus para a tua vida. Números 14, 24. Eu estou falando de promessa. Eu estou falando de palavra. Eu estou falando de não se esquecer. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Uma fé poderosa ativa. Deus estava falando com ele aqui, por meio de Moisés, aleluia. Deus já falou com você, meu irmão. Começa a andar conforme a promessa. Às vezes Deus fala para alguém assim, que vai te levar para outro país, e você fica assim, um cara de alegre. Vai tirar o passaporte, crente. Mas não é para agora. Mas adianta. Adianta. Faça a tua parte. Deus profetizou certa feita em minha vida que ia me levar para a África. Eu disse, o quê? Eu? Pobre, nascido no meio do mato, criado no meio do mato, não tem influência, não está perto dos pastores, não está perto, está fugindo de holofote. Eu vou para a África? E Deus falando comigo, usando profeta. Falei, eu vou ter que ir lá, vou fazer minha parte. Fui lá, irmã Ellen, tirei o passaporte. Ficou lá guardado na gaveta, mas a minha parte eu fiz. Quando chegou o momento, Deus falou, vamos que agora eu vou cumprir. Se Deus tem uma promessa na tua vida, e eu sei que tem, mantenha ativa a sua memória. A fé manterá a tua memória ativa para viver o sobrenatural de Deus. Quem está por aí dá glória. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, aleluia. Segundo aspecto de uma fé poderosa, verso 7, olha o que diz a palavra. Da idade de 40 anos era eu. Ou seja, eu era novinho. Eu estava na guerra. A minha espada estava afiada. Eu estava com tudo. Minhas redes sociais estavam bombando. A minha conta estava no azul. Eu estava arrebentando. Eu tinha um topete que fazia isso. Ó. Eu também tinha. Eu tinha um vigor para ir, não dormia de noite. Estava, saía da vigília para a escola dominical de manhã. E estava tudo certo. E agora? Sabe o que é? O tempo passou, os filhos vieram, os netos chegaram, mas a promessa ainda continua de pé. Deus não se esqueceu daquilo que Ele prometeu na tua vida. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir se você estiver na posição para viver. Segundo ponto, a promessa, uma fé poderosa, ela não sucumbe ao tempo. Quem tem fé, o tempo pode passar, mas a fé dele continua genuína, verdadeira e se renovando diariamente. Mas o tempo passou, e daí? A palavra continua de pé na tua vida. Viu, David? A promessa
continua de pé. Na candalabatobica, pega essa. Aquele instrumento que está encostado, empoeirado, enferrujando, não é para ficar daquele jeito não. Deus derramou na tua vida, é para você abençoar vidas. O teu ministério, quem determina o teu ministério é Deus. Ninguém pode parar e travar o teu chamado, o chamado que Deus tem na tua vida. Nesta noite profética aqui na Igreja Batista Manancial em Jundiaí, Deus está te dizendo: eu investi em você. Naquelas horas que você passou estudando, treinando aquele instrumento, eu te derramei este dom e esse talento para impactar corações. Volta para a ativa, volta para o louvor, volta para a adoração, volta para a ministração, porque a promessa continua de pé na tua vida. Aleluia. Eu estou sentindo o mover de Deus aqui. Sabe, missionário, o Senhor já te prometeu várias coisas. Levanta a mão aí, filho. Você com a gravata vermelha, levanta a mão. Isso, Deus já te fez promessas poderosas, e algumas delas ainda não se cumpriram. Mas eu quero te dizer, Deus te trouxe aqui na noite deste dia para te dizer: não esqueça daquilo que eu lhe prometi. A minha palavra ainda continua de pé em tua vida. Os meus sonhos ainda não realizei em tua vida. Vou fazer, vou levar, aleluia. Eu vejo você, pega isso, com a bandeira dos Estados Unidos nas costas, ou vai pisar naquela terra, vai pregar naquele lugar. Tem gente que me pergunta: pastor, como? Não sei, mas que Deus vai fazer, vai. Quando Deus falou que me levaria para a África, eu disse assim: como? Alguém me disse: eu não sei, só sei que vai. Aleluia. Eu preciso terminar, gente. O tempo exerce um grande poder na vida das pessoas. Há lembranças que se perdem conforme o tempo passa. Irmã Rosana, tem lembranças que se perdem, irmão Ricardo. Mas a fé poderosa nos traz a lembrança. O corpo pode estar cansado, mas a fé continua poderosa. A sua mente pode estar cansada, irmã Angélica, mas a fé continua poderosa. Tu lembra quando tu orou para esse homem que está do teu lado? Que tu vinhas em lágrima no altar, clamar por ele. Clamava, se derramava, e Deus falou: calma, eu vou agir. Calma que eu vou operar. E tu lembra aquele dia que ele veio aqui e falou: a minha vida pertence a Jesus? Calma, que é só o começo. Deus vai fazer muito mais. Deus vai operar muito mais. Deus vai trabalhar muito mais. Quem crê nisso, dá glória. Porque às vezes a gente se esquece da promessa de Deus, irmão Faustinho. Mas Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu na minha e na tua vida. Aleluia. A fé poderosa nos mantém focados no alvo, mesmo que os anos passem, que as estações mudem. Caleb permaneceu focado na promessa divina, mesmo ao passar dos anos. Meu irmão, ainda que o tempo passe, continue crendo. Ainda que o tempo passe, continue crendo. Lembra quando tu entrou aqui, irmão Helder? Quem era você? Onde você estava? Que casa você morava? Qual era a tua condição espiritual? Tu lembra que tu orou para Deus antes de chegar aqui? E Deus cumpriu e fez, para você lembrar que a promessa ainda continua de pé na tua vida. É assim que Deus faz, amados. O tempo pode passar, mas a fé na fidelidade divina te trará os teus projetos realizados na tua vida.
Verso 8, para concluir. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Mas os irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Cuidado com quem você está andando. Ah, mas é da igreja, pastor, e daí? Cuidado com quem você está andando. Porque tem pessoas que querem viver a promessa que Deus fez para você. E o inimigo vai usar essas pessoas que querem o que é teu, viver o que é teu, para tentar tirar você do foco, para fazer você esquecer o que Deus prometeu para você. Ah, mas o fulano é homem de oração. A fulana é mulher de oração. O fulano é profeta. A fulana é profetiza. E daí, fique com a promessa que Deus fez para você. Existem pessoas por aí querendo arrebanhar pessoas para andar atrás delas, mas não tem vida com Deus, não tem história com Deus, não tem promessa com Deus. Cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado para quem você tem emprestado os teus ouvidos, porque são essas pessoas que irão desanimar a tua fé, desanimar a tua vida, a ponto de você esquecer o que Deus prometeu para a tua vida. E tudo aquilo que aquele pastor lá em Tapera Grande pregou, se cumpriu e tem se cumprido. Eu não estou aqui de alegre. Eu não estou aqui porque eu queria ser presidente de uma igreja. A igreja que eu era uma igreja muito boa, estruturada, homens de Deus, pessoas que me conheciam desde o meu nascimento. O homem de Deus que forjou a minha fé e a minha vida, pastor Jorge Navac, eu não precisava, mas Deus tinha uma promessa na minha vida. E por causa de quem? Por causa de vocês. Por causa do irmão Percival, da irmã Patrícia, por causa da irmã Verônica, do irmão Márcio, por causa da Ellen, que frequentou a juventude comigo, por causa do irmão Rodrigo, com seu cabelo Chanel na época, por causa daquele moço ali com uma camisa preta de barba, do lado do irmão de roxo, por causa de você, meu irmão, que eu estou aqui, porque Deus vai cumprir as promessas na tua vida. O escudo do Senhor está nos teus braços. Eu sei que a guerra pode se levantar grande, pode ser ferrenha, mas Deus vai te preparar para superar. Os dardos do inimigo não vão te atingir, porque você é escolhido para viver a promessa de Deus. Não tem depressão na tua vida, não tem maldição que vai superar a promessa que Deus tem contigo. Oh, aleluia! A fé poderosa não se abala com opiniões alheias. Sabe quanta gente falou mal de mim e ainda fala? Não sei, não estou preocupado com isso. A responsabilidade não é de quem ouve, é de quem fala. A responsabilidade é de que você ouve, se você vai passar para frente ou vai segurar contigo. Quer falar, pode falar. A responsabilidade não é de quem fala, de quem ouve, é de quem fala. Enquanto estão falando, o anjo está anotando. Por isso toma cuidado com aquilo que você fala no interior da tua casa. Cuidado com aquilo que você fala nos cafezinhos que você promove aí. Cuidado com o que você fala na saída da igreja, dentro do teu carro, porque tudo que nós falamos está sendo anotado. E vai ser cobrado. Então lhe dou um conselho: se não tem nada bom para falar, ou então, se for fazer alguma coisa, abra a boca para adorar. Eu não estou preocupado com o que falam. Falaram de Jesus, falaram do apóstolo Pedro, falaram de Paulo, falaram tanto que até mataram. Quem sou eu? Eu vou deitar e vou dormir. Outro dia alguém disse assim, meu querido, alguém disse assim: mas o pastor Paulo é ignorante, para que tudo isso?
Depende do contexto. Depende do contexto. Essa parte na minha vida, eu peguei o RG antigo e rasguei. Realmente eu era muito, e sei ser, se precisar. Mas eu não quero isso para minha vida mais. Eu quero viver o novo de Deus todos os dias. Aleluia. Oh, glória. Quem conhece o Deus que serve, não tem tempo para papo de derrotado. Vou repetir. Quem conhece o Deus que serve, não tem tempo para gastar com papo de gente derrotada. Quem conhece o Deus que serve, não tem tempo para conversa fiada de gente que não sabe o que é palavra profética, não sabe o que é viver milagre, não sabe o que é viver intimidade com Deus. Caleb foi a minoria em meio a uma geração crítica, em meio a uma crise, mas isso não influenciou a sua convicção, porque a sua fé é poderosa. Meu irmão, pode estar caindo o mundo, continua fechado com Jesus. Pode cair o mundo, continue fechado com o autor e consumador da tua fé, porque nele tem milagre, nele tem cumprimento de palavra. Pode até parecer errado. Imagina Caleb. A maioria, não era qualquer, desculpa falar assim, irmãos, me perdoem a linguagem popular, não era qualquer Zé Ruela. Eram príncipes do povo. Eram aqueles que iriam herdar a autoridade naquelas tribos. 12 escolhidos, preparados, ensinados, fortes, lutadores, guerreiros. 10 deles disseram, não vamos conseguir não. Tem palavra de gente grande do teu lado que pesa na tua vida, mas o maior que está do teu lado é Jesus Cristo. A palavra dele é poderosa na tua vida. Fale o que quiser, fique com aquilo que Jesus falou a teu respeito, fique com aquilo que Deus fala a teu respeito. Pode até parecer errado, porque a maioria decidiu não ir, mas eu vou conforme está no meu coração. Eu vou conforme Deus falou. Quando eu estava lá no Egito tomando chibatada, sendo escravo do diabo, quando eu estava lá secando o litro do suco de cana, quando eu estava lá no mundo secando a lata de suco de cevada gelado, ninguém ia lá na minha vida, mas Deus mandou alguém lá profetizar, dizendo que eu iria vencer, que eu iria ser liberto, que eu teria chamado. Eu vou ficar com aquilo que Deus falou. As palavras do Egito não têm poder na minha vida. Repita isso. As palavras do Egito não têm poder na minha vida. A maioria não vai entender sempre, gente. Não vai entender. Fique com aquilo que Deus tem na tua vida. Aleluia. Para concluir, gente, eu preciso terminar. Meu Deus, aguenta a mão aí, meu irmão. Oh, glória. Olha o que diz o verso 13, para concluir. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Alguém diria assim, que presente de grego, hein? Deus está me mandando numa cidade que só tem gigante. Mas o maior gigante está do teu lado. O maior gigante está com você. Quem tem uma fé poderosa não foge dos desafios. Quem tem uma fé poderosa não foge dos desafios. Quem tem uma fé poderosa, fique de pé, não foge dos desafios. Quem tem uma fé poderosa não foge dos desafios. Pode estar caindo o mundo, pode estar tendo necessidade. Deus tem uma palavra na tua vida e você não foge do desafio. Aleluia. Levanta a mão que eu vou profetizar. Os gigantes estão caindo na tua vida.
Os gigantes que se apossaram de áreas da tua vida e da tua mente estão caindo por terra agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, porque há uma promessa de Deus na tua